Se a fé fosse um instrumento para sermos protegidos contra quaisquer dificuldades, a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, deveria ser mudada de nome, talvez campeões da incredulidade, porque não há um homem, não há uma mulher que for ali descrita e que não tenha passado por momentos difíceis. Ninguém, todos os que ali estão, todos os que ali passaram, todos os que ali são narrados, viveram momentos bem difíceis. Obviamente que a fé é instrumento de Deus para que o ordinário seja atingido pelo extraordinário. Obviamente que a fé é instrumento de Deus para que grandes coisas aconteçam, para que milagres sejam feitos. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 35, a palavra de Deus expõe grandes milagres: Deus abrindo o mar vermelho, Deus derrubando muralhas, Deus fechando a boca de leões, Deus preservando a vida de homens que estavam dentro de uma fornalha de fogo, uma fornalha acesa, sobremodo acesa. A fé faz isso, a fé executa milagres, não porque a fé seja em si mesma poderosa, mas porque o Deus que é objeto da fé é um Deus poderoso, e Deus pode fazer muitos milagres. Mas depois do versículo 35, há outras narrativas, há outros exemplos, e o texto continua falando sobre fé, sobre o poder da fé, sobre a capacidade da fé, e a partir do versículo 35, a segunda parte do versículo 35, a Bíblia começa a expor sobre aqueles que foram cerrados ao meio, sobre aqueles que foram torturados, sobre aqueles que foram martirizados, sobre aqueles que foram perseguidos, sobre aqueles que sofreram duramente. Por quê? Porque a fé não é apenas um meio pelo qual Deus realiza os seus milagres, mas a fé é um meio pelo qual Deus nos sustenta quando os milagres não aparecem. No versículo 34, a Bíblia diz que alguns escaparam ao fio da espada, pela fé. No versículo 37, a Bíblia diz que alguns morreram a fio da espada, também pela fé. A fé que livra da espada é a mesma fé que coloca o pescoço debaixo da espada. A fé que faz viver é a fé que faz morrer, tudo pela fé. Sabe por quê? Porque ter fé não é apenas buscar de Deus o livramento no presente. Ter fé é alimentar esperança em Deus por aquilo que está reservado para nós no futuro. A fé não ama a Deus por aquilo que Deus tira de nós. A fé ama a Deus por aquilo que Deus é para nós. Essa é a fé verdadeira. É a fé que vive, é a fé que morre. E tudo isso por amor a Deus e pelas suas promessas.